Estou iniciando uma live no Instagram a partir do celular. Hoje eu quero compartilhar com você, se você está me ouvindo, se você não está me ouvindo online, você poderá me ouvir essa live depois gravada. Eu quero compartilhar com você sobre a necessidade que temos de nos encontrarmos dentro do processo de crescimento da vida cristã. Quando nós lemos, por exemplo, a carta do apóstolo João, no seu capítulo 2, a primeira epístola, nós lemos ele dizendo o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo. Depois adiante, no verso 13, ele disse: Pai, eu vos escrevo. E em seguida ele disse: jovens, eu vos escrevo. Aqui nós temos pelo menos 3 níveis de crescimento na vida cristã. Ou você é um filho, ou você é um jovem, ou você é um pai. A pergunta que nos cabe fazer é: em que nível estamos dentro dessas 3 faixas do crescimento na experiência com Deus? Nós devemos entender que não podemos ficar estagnados na vida cristã. Por outro lado, nós temos também que aprender como nos encontrarmos na palavra de Deus, de forma que podemos pegar esta palavra e fazer uma aplicação prática nas nossas necessidades ou nos nossos contextos existenciais. Quando nós voltamos para Lucas, falando acerca de Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus que desceu entre nós, que viveu entre nós, em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, nós lemos o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, ele nasceu de uma virgem, se fez carne, ele habitou entre nós, mas ele passou pelo processo de crescimento da sua experiência com Deus, o seu Pai. No verso 52 é mais detalhado, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Portanto, nós devemos crescer de alguma maneira. Eu não sei se você já observou em João, no capítulo 15, no capítulo 17, no verso 3, quando Jesus define o que é vida eterna, ele diz: vida eterna é isto, é conhecer a Deus, aquele a quem enviou Jesus, aquele a quem Jesus foi, por quem Jesus foi enviado, e conhecer o seu Filho, conhecer a Jesus Cristo. Então, o processo de conhecimento de Deus é um processo absolutamente necessário na nossa vida cristã. E se nós não crescermos, nós vamos estagnar. E se nós estagnarmos, nós vamos nos encontrar em sérias dificuldades. Por exemplo, quando nós lemos no autor aos Hebreus, lá no capítulo 6, nós vemos o seguinte: Hebreus, capítulo 5, ele diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aqui ele está dizendo de alguém que estagnou, ele parou, ele não cresceu. E por não ter crescido, ele está numa situação que precisa voltar à condição de filhos. Portanto, quando nós falamos de crescimento na vida cristã, nós não estamos falando de crescimento pelo tempo que se é cristão, mas pelo quanto se aplicou nas Escrituras para desenvolver a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus e a aplicação da palavra de Deus na sua existência. Então, o crescimento é absolutamente necessário.
E é isto que eu quero deixar com você para a sua reflexão. Em que ponto da vida cristã você se encontra? Deixe-me ver como fechar.